Ouça, a partir de agora, o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Lucas, capítulo de número 6. Vamos dar continuidade a essa leitura para na sequência abordarmos. Ontem lemos até o versículo 16. Hoje nós vamos ler do versículo 17 em diante. Amém, amados? Que diz assim: E descendo com eles, parou num lugar plano. E também um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da guarda e da costa marítima de Tiro e Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim fizeram os seus pais aos profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem e chorai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Dar a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhes torne a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se me amardes aos que vos amam, e se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis?
também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Saltai, e saltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E disse-lhe uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos de espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque na abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamas Senhor, Senhor, se não fazei o que eu vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Bem, amados, voltemos as nossas atenções agora para a meditação desse capítulo 6 de Lucas, o livro que estamos lendo no momento. Você sabe que o programa Acorda Bênção é este programa que tem a interação dos ouvintes para pedir oração, agradecer bênção, para acionar o pastor aqui para tirar alguma dúvida bíblica, doutrinária,
ou para receber uma orientação bíblica para a sua situação, problema, que é o famoso aconselhamento pastoral. E volto a dizer, se o conselho pastoral não tiver respaldo bíblico, de nada serve, né? Antes nós liberávamos a linha telefônica para os irmãos lerem a Escritura, mas o nosso tempo é tão curto que isso foi ficando cada vez mais estreito, e aí temos deixado a participação dos irmãos livre dentro desses outros requisitos que pontuamos há pouco: agradecimento de bênção, pedido de oração, aconselhamento pastoral. E estou lendo agora com vocês a Escritura, né? Espero que os irmãos abram suas Bíblias e acompanhem conosco a leitura. E acompanhe também as abordagens que estamos fatiando, né? As abordagens. Ontem mesmo eu falei do capítulo 6 até o versículo 16. Lembrando que as abordagens aqui, elas não são versículos, por várias razões. Não tem esse cabedal todo, né, irmão? E o tempo não nos permite fazer isso. Então a gente vai pontuando pela direção de Deus, pela inspiração de Deus, aquilo que, obviamente, precisamos ouvir da parte de Deus. Às vezes nem sempre agrada o que é dito aqui, porque temos optado por falar aquilo que Deus quer que nós ouçamos e não aquilo que nós gostaríamos de ouvir simplesmente. Por isso que às vezes a palavra dói até em mim, né? Que independente de qualquer coisa, a palavra serve para mim e serve de tudo antes para mim. Louvado seja Deus. Mas o propósito de eu estar aqui, é claro, de alcançar você também que está aí me ouvindo em casa, no trabalho, no hospital, no presídio, né? Masculino, feminino, vocês que estão ao volante. Então é para quem estiver ouvindo o programa. E graças a Deus há um considerável contingente de pessoas nos ouvindo agora de madrugada. O último Ibope deu que temos aproximadamente 30 mil pessoas nos ouvindo por minuto. Isso é bacana. E eu tenho a ideia que esse número tem crescido. Esse número é bem maior. Mas com relação ao caráter das ministrações, além de elas não serem versículo por versículo, sob a direção de Deus, a gente vai pontuando também aquilo que, claro, humanamente falando, que tem a minha participação humana, de pontuar dentro do texto aquilo que normalmente tem sofrido uma torção doutrinária, aquilo que tem sido mal interpretado ou mal entendido e erroneamente aplicado como doutrina. Como eu já disse aqui, Deus tem, pela misericórdia, temos percebido isso, levantado o programa Acorda Bênção para este processo de reeducação bíblica, de reeducação teológica, que se faz necessário há muito tempo em nossos dias. Isso nos seminários, nas academias teológicas, é falado de nova reforma dentro da própria igreja evangélica. Que há muita coisa torcida que precisa ser revisada à luz da Bíblia. A exemplo do assunto que tratamos, tanto do jejum, em programas recentemente passado, como a questão do sábado, que tratamos na abordagem que fizemos do capítulo 6, versículo 1 ao 16, que já está no YouTube, já está no nosso Face,
Você coloca no YouTube, Acorda a Bênção, Lucas capítulo 6. Se você vai lá no Face, tem uma observação que eu faço, que é uma palavra rápida dentro da perspectiva bíblica sobre o sábado. E vamos estar fazendo isso agora, não é? De as postagens, estarmos pelo menos nos referindo do que basicamente elas vão estar se tratando, para até ficar fácil a localização dos irmãos no YouTube, em uma oportunidade que os irmãos puderem novamente ouvir as ministrações. Bem, não vai dar para falar até o versículo 49 hoje de Lucas. Certamente vamos fatiar essa abordagem, por sinal muito rica, não é? Para a formação do caráter cristão, a formação do caráter cristão, a formação da consciência cristã. E a propósito, eu quero mais uma vez dizer aqui, por conta de duas situações que eu vivenciei esta semana. Uma foi uma pergunta que uma ovelhinha me fez: pastor, onde é que está escrito na Bíblia que a pessoa tem que ser evangélica para ser salva? E uma outra situação foi de um programa que eu estava ouvindo, um programa de debate evangélico, sobre igrejas que restringe a Santa Ceia apenas a pessoas que são batizadas nas águas, e igrejas que fazem a Santa Ceia aberta. E a propósito dessas duas situações, até por conta, graças a Deus, desse texto que a gente acabou de ler, de Lucas 6, aí eu quero lembrar aos irmãos o que já disse aqui em outras ministrações, que o que nos faz ser membro do corpo de Jesus não é o batismo nas águas. E isso que eu estou dizendo não invalida a importância, o significado, o valor do batismo. Amém? Louvado seja Deus. Não invalida o batismo, não fragiliza o batismo em nada, não vulgariza o batismo em nada. Até porque o batismo tem o seu peso, que é de profissão de fé, que é uma confirmação da pessoa aos anjos, aos demônios, ao mundo, à igreja e ao próprio Deus, que a pessoa está mais do que nunca determinada a servir a Deus e que sua vida está voltada para Ele. Até porque batismo fala de sepultamento e não de morte. A morte para o mundo não se dá quando a pessoa se batiza. O batismo, isso é entendido universalmente, até pelo próprio significado da palavra batizar, é sepultamento. A morte se dá quando a pessoa automaticamente nasce de novo. E o nascer de novo, que transcende a conversão, porque converter-se é mudar, e às vezes a pessoa se converte, mas não nasce de novo. E o nascer de novo tem a ver com a decisão da pessoa de guardar a palavra de Deus, de procurar fazer das tripas coração para agradar a Deus, né? E aí isso envolve o tomar a cruz e seguir Jesus, isso envolve a renúncia, isso envolve a determinação de amar a Deus de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento. Então isso tem a ver com comprometimento com
os princípios, os valores e as verdades divinas. Então, a pessoa se torna membro do corpo de Jesus quando ela nasce de novo. Quando ela nasce de novo. Quando ela resolve fazer isso. Amar Deus de toda a força, alma e entendimento. Ela resolve guardar a palavra do Senhor. Aí acontece de o Espírito Santo unir-se ao espírito desta pessoa, conforme está escrito em João 14, 23, quando Jesus disse: quem me ama, guarda a minha palavra, será amado de meu Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Aí o Espírito Santo une-se ao espírito da pessoa. Quando a pessoa confessa Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador e passa a ter essa determinação de guardar a palavra de Deus, de viver a palavra de Deus, de encarnar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a pessoa se torna membro do corpo de Jesus. E por tornar-se membro do corpo de Jesus, a pessoa passa a ser herdeira de Deus e co-herdeira com Cristo. Passa a ser verdadeiramente filho de Deus, cidadão dos céus, nova criatura. Ela passa a ser coparticipante das promessas que Deus fez a Abraão. E aí, todo esse legado divino deixado por Jesus, por conta da sua morte, passa a ser direito da pessoa, inclusive o de conhecer os mistérios do reino, não é? Como Jesus disse aos discípulos: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E a pessoa passa a ter o direito, o dever e a necessidade de cear, conforme está escrito em João capítulo 6, do versículo 48 ao 58. Porque o que torna a pessoa membro do corpo de Jesus, verdadeiro filho de Deus, cidadão dos céus, nova criatura, cristão, é isso. Louvado seja o nome do Senhor. E o processo do discipulado, que não é para a pessoa poder batizar nas águas, o processo do discipulado, que é constante, a gente está sempre aprendendo. Inclusive, diga-se de passagem, que o discipulado bíblico não é fazer a pessoa modelo de uma denominação religiosa. É fazer a pessoa exemplo de Cristo. É fazer a pessoa, louvado seja Deus, seguidora de Cristo, testemunha de Cristo. E o discipulado não é para que a pessoa venha a poder se batizar nas águas. Esse formato que a igreja evangélica tem assumido é modelo católico, que para se batizar tinha que fazer o catecismo. Catecismo, discipulado na igreja católica. Catequese, conversão. É o termo usado no segmento católico. Não é? As igrejas evangélicas, as igrejas, vírgula. Agora, como às vezes uma determinada denominação influencia muito outras, aí passa como se ela passasse a ser mãe de todas as outras denominações, não é? Porque esse negócio de discipulado, por exemplo, que está acontecendo na Assembleia de Deus, que antes, e deixa eu dizer um tempo preciso antes aqui a vocês, porque quando eu congregava na Assembleia de Deus de Mangabeira, e surgiu pela Secretaria das Campanhas Evangelizadoras o projeto de discipulado,
O propósito não era para batizar as pessoas nas águas, até porque se batizava na Assembleia de Deus sem precisar fazer esse discipulado. Tinha que ter alguém que pudesse testemunhar pela pessoa na sua profissão de fé, que inclusive sempre foi feita de maneira equivocada, e a gente tem aprendido que, infelizmente, não era para ser assim, não é para ser assim, não é? Mas tinha que ter pelo menos alguém que pudesse, tinha que ter pelo menos 2 pessoas para testemunhar que aquela pessoa realmente estava convertida e estava, abre aspas, sendo fiel, fecha aspas, para poder batizar-se nas águas. Ou seja, realmente estava dando testemunho de crente. Não tinha ido à igreja, levantado a mão ou se convertido e estava, por exemplo, contrariando as normas da igreja. Um jovem, por exemplo, se esse jovem dissesse, eu sou crente, mas fosse visto na rua jogando bola, fosse visto sem camisa, fosse visto no meio dos amigos não crentes, ele não podia se batizar. Quer dizer, alguém ia dizer, ele se converteu, mas continua fazendo essas coisas que fazia antes. Joga bola, vai pra praia, anda sem camisa, fica nas barracas com os colegas conversando. Isso não era tolerável na Assembleia de Deus, como acho que ainda não é, para a pessoa se batizar. Eu estou dando esse exemplo, não estou falando mal da Assembleia de Deus, estou dando só esse exemplo. Que para a pessoa se batizar nas águas, tinha que seguir essa regulamentação denominacional. Aí eu fui fundador do discipulado nas Assembleias de Deus no campo do Recife. E éramos nós quem fazíamos as apostilas. Depois de um tempo, eu já não estava mais congregando na Assembleia de Deus, e graças a Deus saí sem problema com a denominação. Na época ainda o pastor era o pastor José Leôncio, que me abençoou, que me deu a bênção de eu poder ir trabalhar com a igreja presbiteriana em Alagoas. O pastor Leôncio, na época, que já dorme no Senhor, e o pastor Almeida, que inclusive foi quem fez o meu casamento em Águas Compridas. Me deram a bênção de eu poder ir trabalhar com os presbiterianos. Eu, pentecostal, indo trabalhar com o pastor Elci Pereira, que também já dorme no Senhor, na igreja tradicional, a presbiteriana independente, no ano de 1993. Em 1994, eu vim trabalhar com o pastor Itamar de Souza, na presbiteriana independente na estrada do Arraial. O pastor Itamar também já dorme no Senhor. Só falta eu dormir no Senhor, né? Tá tudo dormindo. O pastor Almeida ainda tá vivo, graças a Deus, assim, né? Assim, bom para ele seria se ele já tivesse partido para a glória, né? Mas tá vivo ainda. Então, eu fui fundador do discipulado de Mangabeira. E a ideia não era esta. Mas passou-se o tempo, o discipulado nas Assembleias de Deus seguiu um outro formato. Existe agora uma padronização de lição, que nem escola dominical, e o requisito para a pessoa se batizar nas águas tem que fazer discipulado nas Assembleias de Deus. Isso não tem, isso é uma norma. Eu quero que os ouvintes e os próprios irmãos que estiverem me ouvindo entendam que isso é uma norma da denominação. É uma norma da denominação. O fazer discípulo não, mas o batizar-se se passar pelo discipulado. Existe até esse negócio de formatura e tal. E tem gente que acha que fazendo discipulado vai ser crente o resto da vida. E não é por aí. Infelizmente, tem muita gente que batizou-se, passou 3 meses fazendo discipulado, batizou-se, na outra semana se desviou. Então isso não é o que segura o crente. E nem há condição para se batizar, diga-se de passagem. Porque a formação, amados, do caráter cristão é um processo constante. É um processo constante. Louvado seja Deus. E o Sermão da Montanha é o grande momento que Jesus discipula
o seu colégio, posteriormente apostólico, que agora são discípulos, e a palavra discípulo significa aprendiz, significa aluno. E no contexto aqui espiritual da coisa, que transcende um laboratório educativo, não é? O ser discípulo de Jesus, louvado seja Deus, implica em deixar tudo para trás, em deixar o seu ideal, em abrir mão dos seus interesses e adaptar-se ao ideal divino, aos interesses divinos. Por isso que esses discípulos, que a gente vê aí do versículo 12 ao versículo 16, mais tarde, recebem o nome de apóstolos. Versículo 13. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Porque haviam muitos outros discípulos. Lá no capítulo, por exemplo, 10 de Lucas, você vai observar que Jesus dá ordem a 70 discípulos. Não é? Louvado seja Deus. Então havia muito mais do que esses. Mas esses aqui são os trabalhados por Jesus com mais especificidade para dar prosseguimento com um comprometimento maior à missão que Jesus começou, a implantação do reino de Deus, a implantação do reino dos céus. Mas o Sermão da Montanha é direcionado à multidão que o seguia. Agora, claro, a responsabilidade de aprendizado era maior dos discípulos. Havia um direcionamento maior aos discípulos. Mas a palavra era para todos, como a palavra de Deus é para todos. Todos devem ouvir a palavra. Aqueles que abraçarem a palavra se farão ser de Deus. Os que não abraçarem a palavra não se farão ser de Deus. Como dia desses, a gente mostrou aqui em Romanos que há vasos de honra e há vasos de desonra, não é? Mas quem se constitui vaso de desonra é a própria pessoa. Quem se constitui vaso de honra e ou de desonra é a própria pessoa, por não guardar a palavra, por não seguir a palavra, por não obedecer ao Senhor, não é? Louvado seja Deus. Eu acho que foi em Romanos que eu apresentei isso aqui, mas eu acho depois essa referência para dizer aos irmãos. Amém? Não é? Que há vasos de honra e vasos de desonra, porque o mau entendimento deste versículo, desse trecho que diz a Escritura, né, que há vasos de honra e outros de desonra, algumas pessoas entendem que Deus tenha escolhido alguns para ser salvos e outros para serem perdidos. Uns para irem para o céu e outros condenados ao inferno. E não é assim. Não é? E não é assim. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Louvado seja Deus. Eu estou folheando, vocês estão ouvindo aí as horas da Bíblia. É que eu estou folheando aqui procurando exatamente aquela referência, né? Que eu mencionei do vaso de honra e do vaso de desonra, que é a pessoa quem se constitui, diz o texto sagrado. Né? Achei. Eu falei Romanos, mas é 2 de Timóteo. Deixa eu ver se eu tenho isso em Romanos também, que eu tenho uma referência aqui em Romanos. 2 de Timóteo, capítulo de número 2, versículo... 2 Timóteo 2, versículo 20 e 21. Ora, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20 e 21. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Agora observe aqui o versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Aí, Paulo continua orientando de fugir dos desejos da mocidade, seguir a justiça, seguir a fé, o amor, a paz, com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Rejeitar as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. Os que resistem. A ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para reconhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. E diga-se de passagem que esses laços do diabo, irmão, às vezes são heresias. São heresias, porque quando a pessoa não crê conforme diz a Escritura, o que acontece? Ela passa a perder tempo. Quando você não crê, como diz as Escrituras, Mateus 15, verso 8 e 9, você está perdendo tempo, por gerar detrimento à palavra de Deus. Então, voltando a Lucas, capítulo de número 6, louvado seja Deus. Observe que Jesus falava não só para os discípulos, mas falava para a grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, que inclusive aparece como cidades impenitentes, porque foi um lugar onde Jesus operou muitas maravilhas. É Tiro, Sidom e Cafarnaum. O Senhor fez de tudo para que eles chegassem ao arrependimento. Mas a dureza de seus corações os impediram de se converter. Não é? Aí Jesus começa, glória a Deus, a ensinar, além de curar os enfermos e libertar os que viviam atormentados de espíritos imundos. Por isso que eu volto a dizer, amados, não devemos desprezar os milagres.
Milagre atrai as pessoas. Olha, se as pessoas não derem testemunho de que estão sendo curadas, de que estão sendo consoladas, de que estão recebendo vitória da parte de Deus através do programa, que a gente faz aqui uma oração, que a gente aqui ministra uma palavra, as pessoas não vão ter interesse de ouvir simplesmente o programa por ouvir. As pessoas não vão querer estar em um lugar onde, sabem, Deus não opera maravilhas, não opera milagre, as pessoas não recebem nada. Infelizmente, o movimento neopentecostal tem usado disso, às vezes com farsa e às vezes para extorquir as pessoas. Aí por conta disso, alguns passam a desacreditar que milagre acontece. Porque ouvem e assistem cada testemunho mirabolante pela televisão, aí tem gente que diz isso é mentira. Não, pode até ser, mas eu quero dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Jesus continua operando milagres. Jesus continua curando enfermos. Jesus continua expulsando espíritos imundos das pessoas. E não devemos deixar de acreditar se alguém inventa, se alguém finge, se alguém disfarça o milagre. Sabemos que Jesus não precisa disso. E se alguém está usando de mentira, levantando muleta, levantando cadeira de roda, se alguém está inventando testemunho para que as pessoas fluam a determinado lugar, é problema de quem estiver mentindo. Mas que Jesus faz, Jesus faz. E eu creio, irmão, que Jesus faz. E isso chama a atenção das pessoas. E o que deveriam fazer as pessoas, ou os líderes, fazer isso que Jesus fez e o que nós temos procurado fazer quando conseguimos congregar multidão, quando conseguimos ser ouvido por muita gente. Ensinar a palavra. Ensinar a palavra. Amém? Louvado seja Deus. Porque é na formação da consciência cristã, do caráter cristão, que está a nossa bênção, a nossa salvação, a nossa relação sarada com Deus. E essa relação sarada com Deus é tudo. A gente vai falar desta relação sarada com Deus na próxima etapa desta abordagem. Amém? Que vamos dar sequência, neste caso, a partir do versículo 20. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.